Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor fez o seu povo sair com grande júbilo, com gritos de alegria. Os seus eleitos, aleluia, Salmo 104, acolhendo o anúncio das testemunhas da ressurreição, nós somos convidados justamente a professar com coragem nossa fé no Cristo ressuscitado, mesmo perante as ameaças e calúnias também. Vamos, portanto, professar nosso amor a Deus, anunciando o seu amor. Deus nos amou por primeiro. A caridade divina nos amou e quer ser correspondida. Amor com amor. Façamos o nosso ato de amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém? E vamos diante de Deus pedir perdão. Pedir perdão pela desconfiança desse amor de Deus. Muitas vezes nós desconfiamos do amor de Deus e somos ingratos de não reconhecer o amor de Deus por cada um de nós. Portanto, peçamos perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno, de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 a 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo
E o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Essa comigo. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Essa comigo. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Reze comigo. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Reze comigo. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos no sábado da oitava da Páscoa. Hoje, na primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, 4, 13 a 21, a gente vai ver que Deus nos convida a anunciar, ao anúncio da ressurreição, somos convidados a professar corajosamente nossa fé no Cristo diante de todos, mesmo perante aqueles que nos ameaçam, daqueles que nos caluniam, como aconteceu no tempo da comunidade primitiva, quando os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, apesar de ficarem admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução, como eles julgavam, reconheciam que, na verdade, eles eram um daqueles que seguiam Jesus. E viam ali também, de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Isso tudo são sinais da ressurreição de Jesus. Isso é sinal de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque aqueles homens sem instrução jamais estariam pregando ali, anunciando, arriscando suas vidas diante de um Jesus morto que eles não tivessem visto com seus próprios olhos ressuscitado. Jamais estariam enfrentando ali um sinédrio. E eles vão perguntar: o que vamos fazer com esses homens? Veja o clima de ameaça que se apoderava dos primeiros fiéis, dos primeiros seguidores de Cristo. Enfrentaram justamente perseguições e calúnias. Embora realizassem um bem, eles mesmo disseram, realizaram um milagre claríssimo. E o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém. E isso ninguém poderia negar, nem eles do Sinédrio. E eles concluíram então em soltá-los, porque o povo reconhecia o milagre que eles tinham feito. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E aí está justamente a coragem de Pedro, a coragem de João em responder se era justo eles escutarem eles ou escutarem Deus, obedecer a eles ou obedecer à voz de Deus. Nós não podemos nos calar. Isso é o sinal da ressurreição de Jesus. Os simples são justamente reconhecidos como pessoas seguras, como pessoas capazes de ensinar. Isso eles viram em Pedro e viram em João. E eu? Tenho me calado? Ou tenho a clareza da minha missão, que é de anunciar, que é de obedecer somente à voz de Deus? Devemos não ter medo das ameaças, como Pedro e João. Não devemos ter medo daqueles que podem justamente nos castigar no corpo, mas não podem fazer nada com as nossas almas. Vamos justamente dar testemunho como Pedro e João, que davam testemunho de tal modo que todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Isso é sinal da ressurreição também. E o Salmo responsorial, Salmo 117, nós cantamos e bendizemos a Deus dizendo: dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes. O Senhor, Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é a nossa força, é o nosso Salvador. Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da vitória. Por isso cantemos, bendizendo a Deus: dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes. O Senhor, Ele nos prova, é verdade, mas Ele não nos abandona
às mãos da morte. Por isso devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E no Evangelho de hoje, Marcos 16, 9 a 15, o evangelista apresenta justamente uma narrativa desafiadora à luz da fé. É preciso crer, mesmo sem ter visto. Isso valia para as primeiras comunidades, para os primeiros fiéis, isso vale também para nós. Vale para nós. Jesus ressuscitou e por causa da sua ressurreição, muitos foram perseguidos, como a exemplos dos apóstolos, mas aqui um convite para nós: ide anunciar o Evangelho a toda a criatura, não temais. E eu tenho anunciado a Cristo. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, uma mulher, e ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, e eles estavam de luto, chorando, desanimados, quando ouviram a respeito do que ela dava testemunho, que ele estava vivo, fora visto por ela, não quiseram acreditar. E eu acredito no anúncio do Cristo ressuscitado? Ou sou mais um desses a mergulhar no desânimo, na desesperança? Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. A fé é muito mais além daquilo que nós vemos, de uma experiência de um Deus transcendente, que devemos buscar encontrá-lo, não com os nossos olhos materiais, mas com os nossos olhos espirituais. E aí, enquanto estavam comendo, Jesus apareceu para eles e os repreendeu por causa da falta de fé, pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham anunciado, porque diziam ter visto. E ele vai completar: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Precisamos pedir a Deus que venha em nosso auxílio, muitas vezes na nossa falta de fé, na nossa falta de um bom relacionamento com Deus na nossa oração. Que Deus venha em nosso auxílio, na nossa falta de espírito de oração, de não sentir Deus quando estamos sozinhos, de não sentir Deus quando estamos nem mesmo diante da Eucaristia, de não sentir a presença de Deus quando estamos nessa experiência da oração também, da leitura da palavra. Necessitamos estar abertos às novidades do reino de Deus, acolher Jesus em nossas vidas e levá-lo, anunciá-lo aos nossos irmãos e irmãs descrentes. Essa é a nossa missão. Jesus nos pede pouco diante de tudo que Ele fez para nós. Ele entregou a sua própria vida como consequência de nossos pecados. Em troca de nosso resgate, Ele doou-se. A ressurreição de Jesus, ela quer nos credenciar para sermos novos missionários e discípulos vocacionados ao serviço. Deus quer nos preparar para sermos anunciadores de um novo tempo de paz, de prosperidade para todos. Levemos a esperança para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que vivem no luto da morte. Vamos dizer: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitado. Rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal, e que me afasta de Ti. Diga qual é o problema que você precisa superar na sua vida.
Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Faça o seu pedido que você está precisando neste momento. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva sim. E quem não reza se salva? Infelizmente não. Portanto, vou deixar o link das laudes aqui para você rezar. Paulo, que laudes? Abra a Bíblia e entre nos salmos. Vamos cantar, bendizer a Deus. Isso é laudes. Portanto, reze os salmos conosco todos os dias, os hinos, os cânticos. Vamos fazer leituras espirituais. Vamos refletir a palavra de Deus, que também temos um momento de reflexão. Vamos nos encher da graça do Espírito Santo, porque nós rezamos pedindo a presença do Espírito Santo também, e vamos comungar espiritualmente, porque nós também recebemos espiritualmente Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo, salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que me leva ao céu, salve Santa Mãe de Deus.